Olá, eu sou Rodrigo Silva e vamos começar mais um Árvore Longeva. No programa de hoje vamos falar um pouco como prevenir as demências e qual que é o impacto da demência na vida de idosos médicos. A demência é uma síndrome crônica, na maioria das vezes progressiva, onde vai haver um prejuízo tanto das funções cognitivas, como por exemplo da capacidade de raciocínio, um prejuízo da memória, uma capacidade no planejamento das situações, como também na maioria das vezes vai haver um prejuízo das funções e das habilidades comportamentais, como por exemplo desinibição, apatia, sintomas depressivos e uma série de alterações neuropsiquiátricas. Sem sombra de dúvida, a demência é um dos principais problemas de saúde do século XXI. Estima-se que em 2015 existiam cerca de 47 milhões de pessoas com demência do mundo. Em 2050, esses números vão triplicar. Existem várias explicações para esse aumento tão grande dos números de demência. O principal deles é que a população está envelhecendo. Estima-se que em 2015 existiam cerca de 840 milhões de idosos no mundo. Em 2050, vão ser 2 bilhões de idosos no mundo. Então a idade, de fato, é um dos principais fatores de risco para a demência. Mas existe uma série de outros fatores de risco. Esses números de demência têm aumentado em todo o mundo, mas a gente observa que principalmente nos países subdesenvolvidos. Se a gente acompanha esse gráfico aqui, a gente vê que o aumento de números de casos absolutos de demência tem sido relativamente linear nos países desenvolvidos. Já nos países subdesenvolvidos, a gente observa que esse aumento do número de casos de demência tem sido muito mais assustador, de uma forma quase que exponencial. O que se sabe é que em alguns países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros países da Europa, a incidência de demência, ou seja, o número de casos novos de demência pela população está inclusive diminuindo, enquanto essa incidência em países subdesenvolvidos tem aumentado cada vez mais. Por que será que esses números têm aumentado de uma forma tão importante nos países subdesenvolvidos? E por que será que esses números, essa incidência tem inclusive reduzido em países desenvolvidos? Uma das principais explicações é que os países desenvolvidos, ou seja, os países ricos, têm conseguido prevenir novos casos de demência. E é neste contexto que torna-se tão importante a prevenção da demência. Todos os dias nós recebemos no nosso consultório muitas vezes perguntas se existe cura para a demência. Com frequência na mídia saem reportagens, muitas vezes sensacionalistas, que dizem que tal ou tal tratamento consegue curar a demência. O fato é que não existe cura ainda para a demência e um esforço muito grande deve ser feito ao redor de todo o globo para prevenir as demências. Esse esforço deve ser empregado em paralelo a toda a comunidade científica que tem cada vez mais pesquisado e tentado encontrar a cura para a demência. E é neste contexto de prevenção que esse importante estudo, publicado na revista Lancet de 2017, traz algumas informações muito importantes acerca da prevenção das demências. Você sabia que até 1/3 das demências poderiam ser prevenidas? E é isso que mostra esse estudo. Esse estudo nos mostra que 35% dos casos de demências poderiam ser prevenidos se algumas estratégias fossem utilizadas. Em geral, quais são as medidas que poderíamos empregar para prevenir a demência? Então, dizemos que normalmente o que é bom para o coração também é bom para o cérebro. Então, os fatores de risco cardiovasculares devem ser exaustivamente combatidos. Então, alguns fatores, como por exemplo, obesidade, hipertensão e diabetes, devem ser incansavelmente combatidos. Também é importante que sejam estimuladas atividades físicas, porque sabe-se que o exercício é um fator de risco muito importante para a prevenção das demências. Então, alguns estudos também evidenciam que a dieta é um fator importante na prevenção das demências. Então, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta pobre em carne vermelha, em laticínios, rica em peixes, rica em verduras, vegetais e substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias, como por exemplo o ômega 3, é um importante fator de prevenção das demências. Então devem ser também combatidos alguns fatores de risco importantes para a demência, como por exemplo, reduzir o isolamento social. Além de tratar adequadamente,
doenças psiquiátricas, como por exemplo a depressão. E qual que é a importância de se prevenir a demência em nós médicos? Sabemos que nós médicos, muitas vezes, queremos trabalhar até 60, 70, 80 anos. A gente sabe que muitas vezes os transtornos cognitivos vão ser importante causa de parada de atividades profissionais em idades mais avançadas. Um estudo australiano de 2007 mostrou que dos médicos idosos encaminhados para avaliação por algum tipo de problema na atividade profissional, 54% desses médicos tinham algum declínio cognitivo e 12% desses médicos estavam em franca demência. Sabemos que ao longo da vida nós vamos construindo uma série de comunicações entre os nossos neurônios. Então essas sinapses, essas conexões vão ser uma verdadeira poupança do nosso cérebro para que ele se previna dos transtornos neurodegenerativos. Sabemos que nós médicos, pela maior escolaridade, em geral, vamos ter uma reserva cognitiva maior do que a população em geral, mas isso não nos torna imune à demência. E a grande pergunta é, o que nós médicos temos feito para evitar a demência? Então será que na correria do nosso dia a dia, nas nossas idas de plantão em plantão, temos conseguido fazer aquilo que deveríamos estar recomendando para nossos pacientes? Então será que nós médicos estamos cuidando da nossa saúde física? Será que estamos cuidando da nossa saúde emocional? Será que temos conseguido um tempo para praticar exercícios físicos e para cuidar da nossa dieta? Então essa é a pergunta que queremos deixar para você hoje. A grande maioria das pessoas só se preocupa com as demências e como preveni-las em estágios mais avançados da sua vida. Mas sabemos que para prevenir a demência, temos que nos preocupar com ela muitos anos antes. Alguns estudos mostram que a fisiopatologia da demência já acontece cerca de 10 a 20 anos antes dos sintomas instalados. E é nesse momento que nós devemos nos preocupar, especialmente em prevenir as demências. Então, não podemos nos preocupar com a demência quando tivermos apenas 50, 60 e 70 anos. Temos que nos preocupar hoje e agora com o nosso amanhã. Então encerramos mais uma Árvore Longeva. Esperamos que vocês comentem e compartilhem o conteúdo nas redes sociais e deixem sugestões para os próximos programas. Até logo!